Bom, pessoal, o vídeo de hoje não vai ser nada pequeno. Capitão Nigiri na área para mais um vídeo de leituras, dessa vez do mês de dezembro. Foi um mês assim muito corrido, afinal a loja fechou cedo para que eu entrasse de férias e organizasse um monte de coisa para que 2016 começasse tudo tranquilo. Mas vamos então comentar as coisas que eu li em meio a tanto trabalho. Vamos começar com Monster Volume 2, vejam só. Gente, o que está acontecendo aqui? O médico Tema, ele se envolveu naquele assassinato que eu comentei pra vocês, né? Que tinha um cara que tava matando um monte de gente e tudo mais. E ele acabou se envolvendo. Agora sim ele se envolveu de vez, ele teve que largar o trabalho dele. Ele agora é procurado pela polícia. A polícia tá atrás dele e assim... A história tá tomando um rumo que eu tô muito curioso pra ver o que vai acontecer no terceiro volume. Ele decidiu que vai atrás desse assassino. Então assim, ele abandonou tudo, toda a carreira dele, e ele vai se empenhar em encontrar esse assassino. E tá muito bom, posso dizer. Em seguida eu li o fofíssimo Alice Hearts Volume 2, lançado pela New Pop. Uma coisa que eu achei meio estranha, a capa do volume 2 veio invernizada, sendo que a capa do volume 1 é fosca, até onde eu lembro. Né? Mas vamos comentar a história. Bom, aquela coisa do frasquinho com líquido que ia enchendo conforme ela ia se envolvendo com os personagens do País das Maravilhas, ficou meio de lado, assim. Eu acho que esse frasco nem apareceu no segundo volume. O segundo volume é apenas para que ela tenha cenas fofinhas com outros personagens e tudo mais. É uma coisa bem melosa nesse segundo volume. Então assim, não aconteceu muita coisa na história. No finalzinho desse volume, explicam algumas coisas sobre o mundo das maravilhas no qual ela está tentando ir embora, né? Mas de resto não aconteceu muita coisa assim reveladora. Foi bem cômico, foi bem divertidinho mesmo para passar o tempo. Então Alice Hearts está aqui, o volume 3 logo chega pela New Pop e eu quero ver o que vai acontecer com a nossa querida Alice. Depois eu finalmente li e trago aqui pra vocês Tokyo Ghoul Volume 3. Vamos comentar então o que aconteceu. A Toka-chan e o Kaneki, eles estão empenhados em proteger a Hinami, que é essa mocinha aqui da capa, que ela perdeu a mãe e o pai, pros, digamos assim, os detetives, né, uns caçadores de ghouls, né. Eu expliquei isso pra vocês, gente, no volume 2. Bom, no volume 2 apareceram os caçadores de ghouls que estão atrás deles, e eles acabam matando a mãe dessa menina aqui. E aí o Kaneki e a Touka, eles se empenham em protegê-lo. Só que aí, né, a menina ela acaba perdendo o controle, porque ela fica meio biruta, né, poxa, perdeu a mãe e o pai. Então assim, o volume 3 inteirinho é o drama dessa menina, e no final do volume 3 temos umas lutas muito boas, bem sanguinárias, né. E a gente fica um pouco dividido nesse volume. Eu pelo menos me senti um pouco dividido. Poxa, será que eu tô do lado dos humanos ou será que eu tô do lado dos ghouls? Porque a natureza dos ghouls é um pouco grotesca, né? Poxa, os caras comem carne humana, eles matam seres humanos, né? Eles destroem famílias pra comer carne humana. E aí a gente fica um pouco dividido, assim, né? Eu achei isso bem interessante nesse volume, porque a gente não consegue tomar partido de algum dos lados. Então eu estou muito ansioso pro volume 4, de Tokyo Ghoul, que logo chega, e vamos ver no que vai dar. Assim, o volume 3 ele veio com um marca-página. Valeu, Panini! Então Tokyo Ghoul 3 tá valendo muito a pena. Tem bastante sangue nesse volume aqui. Depois, gente... Esse é um carro. Depois, vamos para o incrível Eden Volume 3. Finalmente eu terminei de ler. Eu demorei um pouco porque nesse volume temos bastante diálogo. Não tem tantas cenas de ação. Mentira, tem muita cena de ação, mas ainda assim com muitos diálogos. O que acontece aqui, gente, olha, se Eden antes já tava dando um nó na minha cabeça porque é uma história não muito linear, no volume 3, meu Deus do céu, eu tive que reler muita coisa, eu tive que pesquisar algumas coisas sobre a história. Inclusive, tem um seguidor da loja, o Lucas, que ele comentou comigo algumas coisas de Eden, porque ele também começou a ler, então a gente trocou bastante ideia a respeito da história para esclarecer algumas coisas. Porque no terceiro volume, a história ela toma um rumo tão político, mas tão político. E assim, histórias políticas, tramas políticas dão muito nó na minha cabeça, porque eu não sou uma pessoa muito politizada. Mas nesse terceiro volume aparecem diversas organizações e fulano que trai não sei quem e vai pra aquele lado e... nossa, tá uma loucura esse terceiro volume.
Aí assim, na terceira parte desse volume, o nosso querido personagem principal, o Elijah, ele não tá na capa, ele tá por aqui. Mas o Elijah, ele acaba se envolvendo com a Helena, que é essa prostituta, né? E ela é uma personagem muito legal, ela é uma mulher muito forte, ela tem umas ideias muito boas. E assim, ele se envolve com ela porque ele foi abandonado num lugar X e ele precisava de um lugar pra ficar. E ela leva ele pra casa de prostituição onde ela trabalha, né? E assim, tem umas falas muito tensas, você percebe que a história de Eden não é basicamente sobre a doença que aniquilou a humanidade, né? Sobre essas tretas entre as organizações. Eden tenta mostrar uma humanidade, uma sociedade extremamente assim, abandonada, extremamente sem esperança. Então assim, tem uma parte que o Elijah tá com um personagem X numa favela. E aí o cara fala assim, olha, tem 3 formas de um rapaz jovem sair dessa favela jovem, né? Ou é estudando pra caramba, entrando numa faculdade, ou é sendo um traficante ou morto, né? Ou então se tornando um jogador de futebol. Qual dessas 3 formas você acha mais fácil para um jovem que não tem muita base familiar, muita educação aqui nesse ambiente, né? Então já temos uma crítica social assim maravilhosa. Depois tem outra cena que eu fiquei assim meio embasbacado, que o Elijah tá conversando com uma menina assim, deve ter uns 12, 13 anos, e a mãe dela é uma prostituta. E a mãe dela também, além de prostituta, é viciada em heroína. Olha só que pesado. E a filha dela trata isso de maneira normal. Ela cuida da mãe quando ela tá na abstinência, é uma coisa bem tensa. E aí a menina fala assim pra Elijah, eu não me preocupo muito com o meu futuro. Eu sei que lá na frente eu vou acabar sendo uma prostituta também. Mas eu prometo que eu não vou usar heroína. Então assim, tem umas coisas nesse mangá que, assim, eu tiro o chapéu. São umas críticas sociais incríveis. Hiroki Endo é um mestre, sério. Eu não vejo a hora de ler o 4º volume de Eden. Super indico. Depois, gente, falando em polêmica, vamos falar de Vitamin, que foi um mangá que primeiro deu polêmica porque, né, tem essa capa meio esquisita, né? Mas assim, eu resolvi ignorar, tá, essa questão da capa e vamos ao que interessa, que é a história de Vitamin. Vitamin vai contar a história dessa menina aqui, ó, a Sawako. Ela é uma garotinha super meiga, né, uma moça meio inocente, né, e ela acaba... ela não sabe muito bem dizer não pros amigos dela, né, porque ela tem medo de ser um pouco desagradável. Então ela acaba falando sim pra muitas coisas. E ela tem um namoradinho, vejam só. Ela tem um namoradinho e esse namorado meio que abusa dela, porque ele fica pressionando ela pra que eles transem, né? Ela não curte muito essa coisa, mas ele fica ali em cima dela e consegue transar com ela. E o que acontece? Um rapaz da escola deles acaba pegando eles ali no flagra, né? E ela fica falando, puta que merda, eu não queria fazer, esse moleque ficou me enchendo o saco pra fazer, conseguiu fazer e eu ainda me ferrei, porque o rapaz viu a cara dela, mas não viu a cara dele. Então assim, aí o rumo da história fica muito tenso, porque obviamente o rapaz espalha pra escola inteira, né, que a menina estava transando com o namorado dela, e ela começa a sofrer um bullying muito pesado, mas muito pesado mesmo. A turma da sala dela começa a perseguir ela, falar uns absurdos pra ela. Ela se sente extremamente abandonada, porque nem os pais dela conseguem entender o que tá acontecendo com ela, porque ela não consegue falar pra eles o que tá acontecendo. Então é meio desesperador. O mangá inteiro você fica passando um nervoso absurdo, porque é muito absurdo o que você vê aqui. Essa turma persegue essa menina de um jeito assim terrível. Então eu fiquei muito mexido, eu fiquei assim extremamente irritado, fiquei com vontade de dar na cara de todo mundo desse mangá. E aí temos um final bom, ainda bem. Então eu tô super indicando Vitamin pra vocês, porque é volume único, a história curtinha, é um tema muito bom de vocês estarem observando, né? Bota a gente pra pensar numa coisa um pouco tensa, que é o bullying, é uma coisa séria, é uma coisa que acontece. E quando você lê a história, você pensa, putz, realmente isso acontece, todo mundo já viu um caso de bullying na sua escola, né? Então acho que é um mangá essencial para a coleção de vocês, porque tem um tema muito bom, um desenvolvimento muito bom e um final melhor ainda. Assim, o final não é clichêzento, viu, gente? O final não é clichêzento, acredite se quiser. Então assim, depois, né, vamos para mais uma coisa incrível. Esse mês de dezembro só tive leituras incríveis. Estou falando de HP Lovecraft
O Cão de Caça e Outras Histórias. Eu não sabia do que se tratava HP Lovecraft, não conhecia o cara, e aí eu fiquei sabendo, né, que ele era um mestre do terror. Então assim, aqui nesse volume nós teremos 3 histórias do HP Lovecraft, que é o Cão de Caça, o Templo e qual é o outro? Peraí, deixa eu ver aqui no índice, gente. O Templo, o Cão de Caça e a Cidade Sem Nome. E pessoal, sério, Cão de Caça, primeiro nós começamos com o Templo. O Templo vai contar uma história dentro de um submarino. Olha que coisa claustrofóbica. É uma coisa bem escura, parece um filme noir, vamos assim dizer. Parece um filme noir, porque é tudo bem escuro, tem um contraste bem forte nas cenas, né, e tudo mais. Então esse primeiro conto, o Templo, vai falar de uma tripulação que está no submarino e encontra um objeto muito misterioso. E aí eles pegam esse objeto X, né? Parece ser valioso, vamos pegar esse objeto. E coisas estranhas começam a acontecer dentro do submarino. Então assim, não obstante coisas estranhas estarem acontecendo, eles estão debaixo do mar e eles não conseguem sair de dentro desse submarino. Então é desesperador. Eu que tenho um pouco de claustrofobia, eu fiquei muito agoniado lendo essa história. E o final desse conto fica muito aberto para você pensar no que aconteceu. Na verdade, os 3 contos têm finais assim bem abertos. Eu acho isso muito legal porque você fica imaginando, gente, o que será que aconteceu? Tá, mas e aí? E aí sua imaginação ela vai longe. Então eu indico vocês lerem HP Lovecraft naquele silêncio, na maior concentração, para vocês assim entrarem na história, assim como eu entrei, porque depois de você ler, você vai ficar pensando, meu, e agora? E aí, o que aconteceu com esse cara? Putz, mas e aquele bicho? Não sei o que. Então, assim, se tiver mais um volume de HP Lovecraft, espero que tenha, eu vou comprar com certeza, porque foram histórias muito bem feitas, muito bem contadas, muito bem adaptadas, né, inclusive, né, porque eram contos, né, por escrito, e esse rapaz aqui, ó, o Go Tanabe, ele adaptou pro mangá. E aí com maestria, porque ficou muito bonito, ficou muito interessante mesmo. E a edição da JBC também tá bem legal, né? Tem capa fosca, tem orelha, eu mostrei lá no vídeo pra vocês, o papel não tem transparência, então assim, tá perfeito isso aqui. Também tem na loja do Capitão Nigiri, acessem lá. Depois vamos para Parasite Volume 4. Gente do céu, sério, tá dando um merdeiro, mais um merdeiro. Tinha um rapaz na escola do Shinichi, que ele também tinha um parasita, né? E ele tava tentando perseguir o Shinichi pra descobrir o que aconteceu com a mão dele, porque ele tava querendo arrumar treta, né? Só que esse rapaz, ele meio que perde o controle. Acontece uma coisa dentro da escola e ele perde o controle e ele sai matando todo mundo dentro da escola, gente. Sério, eu nunca vi tanto sangue em Parasite igual no volume 4. Muita gente morre. O rapaz sai decepando a cabeça de todo mundo, sai voando pedaço pra todo canto. E com isso, né, a polícia chega e dá de cara com aquela coisa e, bom, digamos que os parasitas meio que são descobertos pela humanidade, né? Então esse volume 4 vai começar uma história muito, mas muito boa digamos assim, dos cientistas tentando esconder os parasitas da humanidade, como é que a gente vai tratar essa coisa, né? A gente fala, a gente não fala, o que são esses parasitas, o porquê que eles estão aqui. Então assim, a coisa vai tomar um rumo muito maior do que eu esperava, né? Então Parasite 4, nossa, merdeiro total. Chegou o volume 5 na loja e logo logo eu vou ler, tá ok? Depois, falando em merdeiro, temos Orange Volume 2. Por que merdeiro, capitão? Bom, o papel continua transparente, tá? A transparência continua terrível, tá um merdeiro, tá atrapalhando a leitura e eu tô ficando de saco cheio disso. Mas, como eu estou falando de Orange, que é um mangá, gente, esse mangá é muito bom. Que shojinho meloso e bom. Então assim, a nossa querida protagonista Naha, ela está percebendo que muita coisa tá um pouco diferente do que ela lia na carta. Ela lia a carta, no dia seguinte acontecem algumas coisas um pouco diferentes e ela pensa, putz, e aí, o que tá acontecendo? Se eu tô fazendo tudo que a carta manda e ainda assim tá diferente, e agora? Ela começa a ficar um pouco desesperada. E aí ela percebe que pra ela, digamos assim, fazer um futuro certo, é uma coisa muito mais sentimental, é uma coisa muito mais assim, envolvendo os sentimentos, né, dela pelo Kakeru e tudo mais. Então ela vê que não adianta muito ela seguir aquela carta à risca, porque no final vai acabar dependendo dela mesmo, né, inclusive dos sentimentos dela pelo Kakeru. Então assim, é muito bom você ver que até as leis da física são utilizadas
né, pra explicar essa carta, porque ela tá no meio de uma aula de física e o professor fala, vamos falar agora sobre buracos negros e viagem no tempo e tudo mais e blá blá blá. E aí ela começa a aplicar essas coisas da física que ela viu na aula nessa carta que ela recebeu. Então assim, a história ela vai tomando um rumo que mais uma vez nós não conseguimos imaginar o que vai acontecer no final. Eu estou morrendo de medo do final de Orange, porque não consigo ter noção nenhuma do que vai acontecer. Tá? Nós temos viagens no tempo aqui nesse volume, uma hora aparecem cenas do futuro, outra hora eles voltam pro passado deles jovenzinhos e tudo mais, né? Então Orange tá tomando um rumo assim incrível. Chegou o volume 3, eu também vou ler, não vejo a hora. E é isso, tá? Vocês correm lá na loja do Capitão, adquiram o volume 1 e 2 de vocês porque tá valendo muito a pena, tá? E agora nós vamos para o destaque do mês. O destaque do mês ficou para Blade, a Lâmina do Imortal. JBC relançou numa edição big, muito bonita por sinal. Mostrei pra vocês no vídeo. Quem comprou sabe que essa edição tá bem bacana, o papel tá bom, tá? Não temos mais aquela transparência cretina. Esse rapaz aqui é um andarilho, ele é um assassino. Ele matou mais de 100 pessoas. O nome dele é Manji. E assim, ele tá um pouco arrependido das mortes que ele causou, né? Ele fica pensando, poxa, eu matei tanta gente, por que eu matei tanta gente, né? Não sei o que, não. E ele resolve se redimir dos pecados dele. Só que tem um pequeno detalhe. Tem uma monja que, por sinal, Tem uma monja que é muito engraçadinha, por sinal, que ela colocou, digamos assim, um bichinho dentro dele que tornou o rapaz imortal. Então agora ele não morre de jeito nenhum. Tem cenas assim que corta a perna dele, corta ele no meio, dá um tiro na testa dele. Então tem várias cenas assim que você acha que ele morreu, ele não morreu, ele volta. Então assim, ele é imortal. E ele tá meio de saco cheio da vida, ele fica pensando, poxa, minha vida foi matar pessoas, eu só matei pessoas. E o que eu posso fazer pra melhorar isso? E ele resolve que ele vai matar malfeitores, ele vai atrás de malfeitores pra matar e assim, né, dar uma equilibrada ali nos pecados dele. E como que ele faz isso? Ele se torna guarda-costas de uma mocinha. Uma mocinha, ela teve a família dela assassinada por samurais e ela quer se vingar dele, só que ela é muito fraquinha, então ela contrata o Manji pra uma jornada e ir atrás desses malfeitores. Então, né, é uma mão lava a outra, né? E é muito bacana você perceber o envolvimento desse rapaz com a mocinha. É uma relação muito engraçada. Eu achava que Blade era um mangá bem mais sério, mas tem muitas cenas cômicas, assim. Você dá bastante risada com algumas ceninhas aqui. O Manji, ele é bem palhação, ele não é aquele lobo solitário, tipo, nossa, ninguém pode me amar, ninguém pode estar no meu lado, que vai se machucar. Não, ele não é dessas, não. Ele é um rapaz, assim, bem porra louca, ele não tá nem pra nada e ele quer saber de descer a porrada e matar gente. Então é muito bacana você ver o desenvolvimento, logo nesse volume já acontece muita coisa, né? Afinal é uma edição big, então já acontece muita coisa. Você já conhece bem sobre a personalidade do Manji, sobre a personalidade da menininha que tá com ele. E você acaba torcendo pelos dois, com certeza, né? E uma coisa que vale muito a pena vocês observarem, gente, tem cenas aqui incrivelmente bem feitas. O clímax, né? Quando o Manji mata alguém, tem um clímax, tem uma cena de página inteira que aparece ele, tipo, arrancando a cabeça e tem todo um cenário de fundo que não sei o que. Então o autor, ele dá uma caprichada nas mortes. Eu achei isso bem engraçado. Não é só uma cabeça voando, é uma cabeça voando junto com um cenário florido de fundo e tecidos e sangue. É uma coisa bem artística. E tem mais de uma morte aqui. Deixa eu ver se eu acho a outra aqui. Ele enfrenta diversos malfeitores, como eu falei. Porque é uma gangue, se eu não me engano. Tem toda uma gangue grande lá, ele já enfrenta logo uns 4 nesse primeiro volume aqui. Então eu logo falo que tem muita luta nesse mangá. Olha só isso aqui. Página dupla, ele matando o cara e a cabeça voa, que não sei o que. Uma coisa assim bem cinematográfica, vamos assim dizer, né? Então Blade tá valendo muito a pena, porque eu não vejo não vejo a hora de chegar ao segundo volume. Então assim, teve muita coisa lida nesse mês de dezembro. Vejam só, tive 9 volumes aqui e eu ainda terminei mais 2, só que aí o vídeo ia ficar muito grande, eu deixei pro mês de janeiro, tá ok? Então pessoal, espero que vocês tenham curtido, lembrando que muitos desses mangás aqui já tem na loja do Capitão Nigiri, é só vocês acessarem e fazerem pedido de vocês, tá? Dia 6 de janeiro eu volto de férias e aí eu atendo vocês bem bonitinho, tá ok? Capitão Nigiri mais uma vez agradece a atenção de todo mundo, Kamiue desligou.